Bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Curioseadas, o seu, o meu, o nosso podcast de curiosidades com piadas. Pois é, meus amigos, esse aqui é o segundo episódio. Se você ainda não assistiu o primeiro e não se inscreveu nesse canal, tá vacilando, pelo amor de Deus, clica aqui no botão aqui, ó, se inscreve, ativa o sininho, faz todas essas coisas aí, porque ajuda demais a gente. Isso aqui é um spin-off do meu podcast original, que é o Diário de um Open Mic, onde eu conto as minhas experiências como comediante de stand-up no começo da carreira. Então, se você chegou e me conheceu por esse, vai ouvir lá o Diário de Open Mic, que é bem legal também, tá bom? Esse aqui é o Curioseadas e cada semana eu trago um tema. Eu tô aqui com o celular na mão, mas não pense você que eu estou desrespeitando o seu tempo, né? Você fala, porra, eu tô aqui dando atenção pra esse cara e ele tá me desrespeitando, olhando o celular. Calma, meu amigo, é porque eu esqueci meu notebook e tô tendo que ler as curiosidades aqui no meu celular. E agora, nesse momento, eu tô tentando enrolar enquanto eu acho aqui a função de não desligar a tela para que eu consiga seguir o episódio inteiro sem ter que ficar destravando o celular. Eu coloquei no meu celular o negócio. Você que tem iPhone, eu recomendo, mas tem suas ressalvas. Tem uma função no iPhone que você coloca tô vendo a tela ali, ele deu uma bugada e me desconcentrou, mas enfim, você coloca para reconhecer seu rosto ao abrir os aplicativos. E parece muito bom, e realmente mas às vezes também enche o saco, porque você quer abrir alguma coisa, você tem que ficar apontando o celular para sua cara toda hora. Então é bom, mas é ruim como tudo nesse planeta, né? Tem seu lado negativo. E aí vamos lá, vamos parar de enrolação, vamos começar. Eu esqueci de falar no último episódio que tem uma tradição nesse podcast que são 7 curiosidades e uma delas é falsa, tá bom? E eu não falo qual é, porque justamente a diversão é vocês imaginarem qual foi a curiosidade que eu inventei no meio das 7, tá bom? No último episódio, acho que eu vou dar a resposta no seguinte, entendeu? Então, no último episódio do Carnaval, a curiosidade inventada foi sobre o confete, tá bom? O confete não foi introduzido no Carnaval pela Nestlé para divulgar o chocolate confete, tá bom? Eu acho que o confete nem é da Nestlé. É da Lacta, da Lacta é M&M. Acho que o confete realmente é da Nestlé e foi para fazer concorrência com o M&M, né? E aí esse, eu tenho quase certeza que eu inventei. Ah, como assim quase certeza? Acontece, meu caro ouvinte, que esses... deixa eu ver se eu consigo tirar o gravador daqui da vista pra não ficar feio, né? Vamos estragar a estética do meu podcast. Aí vai ficar melhor. Então, acontece que esses roteiros, eles foram escritos há 4 anos atrás, durante a pandemia, e eu estou resgatando os roteiros e muita coisa eu já não sei mais, entendeu? Então tem coisa, o do MM, eu falei, mano, esse bagulho parece ser muito mentira, e eu não lembrava que era mentira. E aí eu fui procurar pra ver, e eu descobri que era mentira mesmo, é bem mais antigo que aquilo, e aí eu percebi que talvez em todos tenha um, talvez não. Vai ficar bem difícil da gente descobrir o que é mentira ou não é. Mas dos 7, com certeza 6 é verdade, tá bom? Então vamos começar logo. Hoje o nosso tema aqui é corpo humano, né? Vamos falar desse tema que todos nós que estão aqui ouvindo tem. Todo mundo aqui tem um corpo, alguns mais feio, outros mais bonito, alguns mais gordo, outros mais magro, enfim, mas todo mundo tem um corpo, mas a gente sabe pouca coisa sobre o nosso corpo. Às vezes a gente sabe muita coisa, mas eu garanto que pelo menos uma coisinha que a gente vai ver aqui, vocês não sabiam. Então, começando aqui, ó. Quantos ossos nós temos no nosso corpo, né? Crianças têm 305 ossos e adultos têm apenas 206. E aí você me pergunta, como assim, Diogo? A gente perde osso? Como assim a gente nasce... quando a gente é criança, a gente tem 100 osso a mais do que quando a gente é adulto. Eu não lembro de ter cagado nenhum osso. E calma, eu vou te explicar. O que acontece? Quando você é criança, vários ossos são separados. E ao longo da vida, você vai juntando. Por isso que diminui a quantidade. Não é que você perdeu osso. É que vai juntando. E a minha dúvida aqui é o seguinte. E aí se tiver algum médico, algum biólogo, eu não sei exatamente quem é anatomista. Existe anatomista? O cara que estuda anatomia, só anatomia? Tem isso? Eu não sei se tem. Mas eu queria saber...
Criança, 305. Adulto, 206. Existe uma teoria, que é uma curiosidade dentro da curiosidade, né? Existe uma teoria evolutiva que diz que a gente nasce prematuro porque se a gente nascesse pronto, não caberia na pataca de nossas mães. Então dizem que o nosso cérebro, ele cresceu tanto que você tem que nascer com a muleira aberta. Você nasce com o seu crânio ainda flexível. Se fosse totalmente rígido, você não passaria na pataca da sua mãe. Então, existe essa teoria. Isso aqui não sou eu que estou inventando. Existe essa teoria científica de fato. Mas o que eu queria perguntar provavelmente, na verdade eu não vou nem perguntar, porque realmente o que eu vou falar aqui faz todo sentido, você vai concordar comigo. Não deve ser de um dia pro outro. Não é tipo assim, 12 anos, você tem 305. 12 anos em um dia, 206. 305 para 206. Não vai colar todos os seus ossos de uma hora para outra. Deve ir colando aos poucos. Então, meus amigos, falar que uma criança tem 305 e um adulto tem 206, por isso até que falou cerca. Acabei de perceber que está escrito assim, possuem cerca de 305. Por quê? Porque ao longo do ano vai diminuindo. Ao longo dos anos. Então, por exemplo, a criança de 3 anos, ela tem cerca de 305. Por que cerca? Porque se já tiver colado mais osso, ela tem menos. Se não tiver colado, ela tem mais. E vai variando até a idade adulta. Essa é a primeira curiosidade. A segunda curiosidade é o seguinte. O corpo humano, ele possui vasos sanguíneos por toda essa extensão. Isso não é uma curiosidade, todo mundo sabe. Mas aqui vem a curiosidade. Juntos, eles podem chegar a medir 95 mil quilômetros. Suficiente para dar 2,5 voltas na Terra. Você acredita? Se você pegar os seus vasos sanguíneos, que são bem fininhos, mas se você esticar ele, entendeu? E fazer uma linha, você consegue dar 2,5 voltas na Terra, ou até uma volta inteira em torno do Gilbert. O Gilbert é um comediante amigo nosso, e aí quem não conhece ele não entendeu, mas ele é gordo, né? Deixa eu explicar a piada. E eu queria até falar isso. Porque 2,5 voltas, se pegar, a média. Mas você concorda que um cara do tamanho do Péricles, da Thaís Carla, eles devem ter mais comprimento, porque estica? Eu não tô falando que ele tem mais vasos sanguíneos, não é isso que eu tô falando. Mas você concorda que deu uma esticada nos vasos? Será que mais uma vez uma pergunta aí pro anatomista, será quantas voltas na Terra dá os vasos sanguíneos de Thaisinha? Não vou falar o sobrenome. Se bem que não tem sobrenome, né? Ela só tem nome. Enfim, fica aí a dúvida. Essa é a segunda curiosidade. A terceira curiosidade é o seguinte. A regeneração do corpo humano é uma das capacidades mais incríveis do ser humano. Assim como diversas outras espécies de animais. Não é só nós que se regenera. Porém, existe uma única parte do corpo que não é capaz de se auto-regenerar, que são os dentes. E aí eu discordo um pouco porque o coração também. O coração, quem já teve um coração partido sabe que ele também não consegue se auto-regenerar. Você precisa de ajuda externa, né? Que seria aí um maço de derby, uma garrafa de conhaque e um CD do Edson Hudson. E aí você consegue até recuperar, mas é lenta. Então, o dente e o coração partido, né? E inclusive essa curiosidade ela me lembrou um raciocínio que eu tive um tempo atrás, que é o seguinte, se você parar pra pensar, a diferença que eu tenho, a diferença que existe, né, entre eu e o The Flash, é a mesma diferença que existe entre eu e o Wolverine, que é velocidade. Você acredita? Eu tenho o mesmo poder do The Flash. Qual que é o poder do The Flash? Se movimentar. Eu também me movimento. A diferença é que ele movimenta mais rápido. E qual é o poder do Wolverine? Se regenera. Eu também me regenero. Quando eu corto, tava cortando cebola em casa, dei um taio no dedo, 2 semanas, zerado. Você não tá vendo nada aqui, ó. E você também. Então a nossa diferença entre nós e o Wolverine, velocidade só. O Wolverine só é mais rápido que a gente, tá bom? Essa foi a terceira curiosidade. A quarta curiosidade é o seguinte: o cérebro é uma parte do corpo que nunca descansa. Mesmo durante o sono, ele se mantém bem ativo, inclusive é o momento em que ele costuma trabalhar mais. Você sabia disso? Só tem um momento que o cérebro de fato descansa, que é quando você está aqui ouvindo esse podcast, que o seu cérebro entra no modo
contemplativo, vegetativo, de descanso, e aí você nem percebeu, mas faz 10 minutos que você não respira. Respira, senão você vai desmaiar, tá bom? Então essa é a quarta curiosidade, o cérebro não descansa. Tem gente que o cérebro descansa até demais também, né? Mas vamos para a quinta curiosidade. O corpo possui muitos músculos, mas o mais forte deles é a língua. Aqui, sinceramente, eu não sei se é real ou se é uma metáfora, porque se você parar para pensar, você consegue derrubar uma árvore com o seu bíceps, mas você consegue derrubar uma cidade inteira com a sua língua. Sócrates. Caralho, que profundo. Mas não é isso que eu tô querendo dizer aqui. Eu entendi, na verdade. É que assim, você fala assim, porra, como que a língua é mais forte que o quadríceps que faz o Michael Jordan pular 8 metros de altura? E aí eu te explico. Pelo peso, entendeu? Se você pegar o peso de um quadríceps e o peso da língua, se você tivesse o mesmo músculo da língua no quadríceps, você ia pular 12 vezes mais que o Michael Jordan, deu pra entender? Então em relação, é a força em relação ao peso. A língua, ela é mais fraca do que o bíceps, por exemplo. Você não consegue levantar, sei lá quantos quilos você levanta no bíceps. E na língua, provavelmente você não consegue levantar tanto. Mas, se você tivesse um bíceps, aliás, se você tivesse uma língua do tamanho de um bíceps, aí você conseguiria. Deu pra entender, né? Então essa é a quinta curiosidade. A sexta curiosidade é o seguinte: existem mais bactérias dentro da nossa boca do que pessoas no mundo. Existem cerca de 100 milhões de bactérias em cada milímetro de saliva na boca de cada ser humano. Então, em poucos centímetros de língua, a gente já tem aí mais bactéria na nossa boca do que gente na Terra. Você acredita? É muito louco isso, né, mano? E isso é na média, né? Se você pegar aquele seu amigo que beija a meretriz, provavelmente ele tem mais ainda. Então ele tem mais que uma população de gente, de bactéria na boca do que tem gente no mundo. Você sabia disso? Ou então você pegar aquela sua amiga que fala pra caralho, que tem uma língua de 6 metros, aquela ali também. Às vezes ela tem mais do que o multiverso. Tem os 12 Homem-Aranha só na língua dessa sua amiga. Essa é a sexta curiosidade. É muito louco você pensar isso, né? Eu queria ser rápido, mas eu preciso refletir sobre isso. Porque, se você parar pra pensar, a bactéria ela é muito pequena. Mas, você não sabe o que se passa na cabeça da bactéria. Porque a gente se acha grande. Mas a gente se acha grande comparando com o quê? Porque quando a gente olha pro espaço, quando você olha pela janela e vê uma estrela longe pra caraca, quem tá lá dessa estrela tá olhando pra você e tá vendo só um pontinho. E você talvez seja pequeno perto do que tá lá. Entendeu? Então você tem um universo inteiro na sua boca. Você cospe no chão, você matou uma humanidade inteira de saliva que tava ali trabalhando pra você. E um complemento dessa curiosidade, nem a maioria, na verdade, né, dessas bactérias que tem na sua boca, ela não faz mal pra você, tá bom? Não vai correr agora escovar o dente, porque, primeiro, até uma curiosidade, quando você compra o Listerine, tá escrito assim, mata 99,9% das bactérias. Se tem 100 milhões por milímetro quadrado, significa que depois que você cospe o Listerine, deve ter ainda uns 12 bilhões de bactérias na sua boca. Entendeu? Então, vale a pena você comprar Listerine? Vale por causa do bafo, mas pela bactéria, bom, se bem também que 12 bilhões de bactérias é melhor do que 12 trilhões, né? Eu não sei também mais que eu tô falando, porque a maioria das bactérias, inclusive, não faz mal. Essa foi a sexta curiosidade. A sétima curiosidade é o seguinte: quantas costelas uma pessoa tem? Você sabe quantos par de costelas você tem? Isso é a prova de que a gente não conhece o nosso corpo. Eu não sabia, mas fica aqui uma curiosidade. Cerca de 0,5% das pessoas do planeta tem um par extra de costela. Vocês acreditam? Então, as pessoas normais, ela tem 12 pares de costela. Então, você tem 12 de cada lado, né? São 24 costelas. Uma pequena parcela da população, mais ou menos 0,5%, ela tem 13. E o Ozzy tem a menos, né? Disse que foi o Ozzy, foi o Marilyn Manson.
Enfim, tem algum roqueiro que diz, eu não sei se é verdade, mas diz as más línguas que o cara arrancou 2 costelas para ele conseguir mamar, se auto-mamar, né? Conseguiu se dar de mamar. Então, essa é a 7ª curiosidade. Se você é a TC, eu não vou mais falar o nome porque essa pessoa gosta de processar, mas você sabe de que eu tô falando. Se você for essa pessoa, ou se você for um pouquinho mais fofinho, não vou falar gordo, porque isso aqui é um podcast woke, é um podcast politicamente correto, então não posso falar gordo aqui. Então, se você for fofinho, você não vai conseguir contar, porque eu contei e eu sou desse 0,5% da sociedade. Aí eu tenho 13 costelas, e se você for fofinho não dá pra contar apertando. Então o que você faz? Você vai no médico e fala que tá com dor no pulmão. Aí ele vai passar o quê? Uma radiografia do pulmão. Aí você faz a radiografia, aí ele vai falar, nossa, você não tem nada. Aí você fala, ai, que bom, deixa eu só ver um negócio. Aí você conta, aí você vê se você tem 12 ou 13. Se você tiver 12, nada muda na sua vida. Se você tiver 13, nada muda na sua vida também. Você só segue seguindo que você faz parte de um grupo de 0,5% da sociedade, tá bom? Então, acho que era isso. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Se inscreve aqui nesse canal, me segue no Instagram também. Segue o arroba desse podcast aqui, que é o Curioseadas. Tem podcast, tem episódio novo toda semana. Acho que na sexta-feira eu devo postar. E tem também shorts todo dia. Todo dia sai um shorts novo lá. Então, acompanha, dá like, compartilha com os amigos e fala assim, olha só quanta besteira esse menino fala. Não é besteira. Isso aqui realmente você vai aprendendo enquanto você se diverte. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, indica para um amigo, tá bom? É complicado isso, porque eu falo para indicar para um amigo, mas quantas vezes você assistiu de fato algo que algum amigo te indicou? É muito difícil. A pessoa te indica, você fala assim, tá bom, vou ver. E aí você não... A gente só dá valor para aquilo que a gente descobre por nós mesmos. Já diria Albert Einstein, não é mesmo? Então é isso. Nada de armas, use camisinha e volta no próximo. Esse foi o Curioseadas. Valeu!